E aí eu fui bem nesse teste, o Estevão Soares era treinador da Ponte. Aí ele acaba saindo da Ponte e vai pra Matonense. Aí o seu Heleno ligou pra ele, falou, ô Estevão, tu lembra do Dino, aquele atacante lá? Pô, bom, ele é aquele atacante e tal. Pô, arruma pra ele fazer um teste aí na Matonense. Eu falei, mano, eu tô com muito jogador aqui, mas manda ele aqui que eu vou avaliar ele. Aí eu fui no final do ano de 2000 lá pra Matonense fazer o teste e acabei passando no teste. E foi lá que eu ganhei o apelido Grafite. Foi... E com 23 anos, como é que tu chegou? Como é que o cara te chamou? O primeiro foi o quê? Foi Matonense? Não, meu primeiro foi em Campo Limpo Paulista, né? A cidade que eu morava. Eu jogava futebol amador em Campo Limpo Paulista e em Jundiaí. Eu já tive dia de jogar um jogo de manhã e um jogo à tarde já na Várzea. E eu já ganhava um dinheiro na Várzea, né? Que o pessoal, eu tinha qualidade. E na época não era grafite, era Dina. Meu apelido era Dina, né? De Dina? Edinaldo, é De Dina. Edinaldo. Eu sou conhecido por Dina lá na região. E aí eu jogava amador, às vezes eu me destacava bastante vezes. E às vezes o empresário me via, que nem um exemplo, quando eu tive no Paulista de Jundiaí em 98, foi um empresário que me viu jogando em Jundiaí e me levou lá. Eu fiquei 15 dias treinando e no Paulista o cara falou: a gente gostou muito dele, mas a gente precisa avaliar ele mais tempo. Eu falei: mas eu preciso trabalhar, eu tenho que voltar para trabalhar, que eu tenho que ajudar em casa. Aí eu acabei não ficando. E em 2005 eu fui jogar com o São Paulo lá, esse diretor do Paulista veio falar comigo. Eu cheguei lá para jogar com o São Paulo e ele falou: Grafite, vem aqui. Eu falei: tu lembra de mim? Cara, eu lembro assim, mas a gente conversa com muita gente, tira Sim. foto com muita gente. Ele falou assim: tu lembra quando você teve aqui lá na época a base era a ET Era ainda, Ed ainda. Era a ET Jundiaí, era lá em Valinhos. Tinha o Tabata, o Arthur Um goleiro, monte de cara o bom saiu de lá, Lucas, né? saíram de lá. É, você teve comigo lá no ET e tal, tu lembra? Eu falei: ah, lembro. E na época o cara que me levou pediu 30 mil pra mim ficar. E os caras: não, a gente precisa avaliar ele mais tempo, vamos ficar não. Ele falou: Graf, eu me arrependo até hoje, grafite, eu me arrependo até hoje de não ter dado esses 30 mil, senão você teria ficado conosco lá. Eu não sei se eu ficasse lá na Você ia ser base, o grafite. eu ia ser o grafite, ia conseguir chegar onde eu cheguei. Mas são histórias interessantes. E quando eu jogava amador em Campo Limpo e em Jundiaí, e em 2000, eu já tinha feito o teste no Paulista, no Guarani, na Ponte, no Nacional, no Juventus e na Portuguesa. E às vezes passava, às vezes não dava certo. Ah, volta outro dia, aquela coisa tal, e nunca. E quando montou esse time profissional em Campo Limpo, eu jogava para um time amador lá de um vereador da cidade, o Geada, né? Eu jogava no Tererê. E aí ele falou: ó, surgiu um boato aqui que vai o Vampeta e o Edilson vão montar um time profissional aqui para jogar a sexta divisão, que era B1B, né? O Esporte Clube Campo Limpo Paulista. Tu tem interesse? Eu falei: não, vamos, a gente vê aí e tal. Aí passou um tempo, passou uns 6 meses, montaram esse time. Aí e eu vendia saco de lixo nessa época. Eu vendia saco de lixo para ajudar já em casa, já trabalhava, vendia saco de lixo e estudava à noite. E às vezes, quando tinha jogo de salão à noite de quarta-feira, eu faltava na aula para jogar o salão, né? E final Justo. de semana eu jogava o futebol amador. Muito justo. E aí, na segunda-feira, tá, então segunda-feira nós vamos lá fazer o teste. Aí segunda-feira eu saí de manhã, tive que trabalhar, que eu já tava, precisava pagar umas contas. Aí não fui. Na terça, quando eu tava saindo pra trabalhar de novo, o Giada tava lá na porta de casa. Hoje você vai lá fazer o teste. Aí liguei pro seu Valnói e falei: ó, seu Valnói, eu não vou poder ir não, que eu vou fazer teste. E o seu Valnói já sabia que uma vez eu tava vendendo saco de lixo em Campinas. Aí tava tendo um teste lá no Guarani, eu fui fazer um teste, não trabalhei, Largou. ele ficou bravo comigo. Aí ele falou: esse negócio de futebol aí você já sabe que não deu certo. Eu falei: não, mas eu vou tentar mais uma vez. Aí eu fui lá. Aí teve um coletivo lá, pá, marquei 3 gols no coletivo. Aí os caras ligou pro seu Heleno, que era o dono do time, que era o seu Heleno, o Vampeta e o Edilson. Seu Caraca. Heleno, tem um negão aqui que tá derrubando todo mundo. Ele marcou 3 gols. Ele marca um coletivo à tarde que eu vou ver ele. Aí ele veio de São Paulo lá pra Campo Limpo. Aí à tarde eu marquei mais 2 gols. Porra, coletivo de manhã e de Isso tarde. na terça-feira, isso naquela época, tipo, porra, Não tinha jeito, pô. em 2000, com 21 anos, o auge do, De porra, manhã, de tarde, de corria. noite. Aí na quarta-feira eu tava no escritório dele lá em São Paulo assinando um contrato profissional pra jogar no Campo Limpo. Aí ele falou assim: tu sabe que agora tu não vai poder jogar mais amador, né? Eu falei: tem um porém, o senhor vai ter que me dar um dinheiro então pra me devolver o dinheiro dos caras, que os caras já me pagaram, né, pra jogar a temporada toda. Caraca, eles pagavam antes pra jogar tudo. Era R$ 1.000, pô, esse dinheiro pra cá Porra, ajudava pra tá caramba. Era mil maluco. reais, era cesta básica, a fralda, já pegava o que podia. E aí eu assinei o contrato, eu parei de trabalhar, fui morar na concentração, Onde era? Era em Campo lá em Limpo? Campo Limpo Paulista. Aí eu cheguei pro meu pai e falei assim: pai, ó, eu
consegui um contrato aí profissional, vou tentar, eu queria saber se o senhor autoriza, o que o senhor acha. Ele falou, meu filho, vai, tenta, porque você tem que tentar, se der certo, deu, se não der, não deu, mas você tem que tentar, porque amanhã, para você não ter a frustração de não ter tentado. E hoje eu encontro muitas pessoas que falam assim, cara, eu jogava na base e tal, mas eu desisti, talvez se eu tentasse. E meu pai foi super importante nisso, que ele, vai, não se preocupa não, que aqui em casa eu seguro as pontas, não se preocupa não, você ajuda bastante, mas vai. E eu fui, não voltei mais pra casa. Cara, e do Campo Limpo tu já foi Matonense, Ferroviária? Aí em 2000 eu joguei no Campo Limpo B1B, joguei 27 jogos, marquei 12 gols. Caraca. Aí acabou o campeonato, o seu Heleno e o Vampeta e o Edilson mandou todos os jogadores profissionais embora. Caraca, não, desculpa, mas o Vampeta e o Edilson eram... Eles eram donos, era o seu Heleno, mas o Vampeta e o Edilson eram sócios cara, era o dele, marketing era o da cara, então era um time que era conhecido por ser do Vampeta e do Edilson. Caraca. E aí ele dispensou todo mundo, só ficou comigo só, porque o time ia jogar a taça no ano seguinte. Em 2001, ele falou, aí um cara lá, o diretor do clube, falou, Dina, na época, a Dina, a gente tá pensando em fazer um gato pra você jogar a taça ano que vem. Eu sou 7-9, eles queriam fazer um 8-1. Eu falei, eu não sei não, eu tenho que falar com meu pai. Aí liguei pro meu pai falou, não vai alterar a sua idade não, isso aí é crime. Vai fazer isso não. Eu falei, não pai, é uma oportunidade boa de eu jogar a taça. Ele falou, não, tu não vai fazer isso não. Eu falei, beleza, aí eu não pude fazer. Aí todo mundo foi mandado, voltou para suas casas e só ficou a base treinando. Eu fiquei treinando com a base. E teve um amistoso, antes dele mandar todo mundo embora, teve um amistoso com a Ponte Preta. Na época a Ponte Preta tinha um Piá, o Mineiro, o Ronaldão. Que isso, Fabinho Soldado. E quando a gente jogava esses amistosos, a gente dava vida. Eu lembro até hoje. Outro dia eu encontrei o Ronaldão no Morumbi, eu falei, o Ronaldão jogou 2 vezes na pista de atletismo. Ele falou, ô neguinho, vai lá pro outro lado. Que eu tava fazendo uma correria em cima dele. E aí eu fui bem nesse teste, o Estevão Soares era treinador da Ponte. Aí ele acaba saindo da Ponte e vai pra Matonense. Aí o seu Heleno ligou pra ele, falou, ô Estevão, tu lembra do Dino, aquele atacante lá? Pô, bom, ele é aquele atacante e tal. Pô, arruma pra ele fazer um teste aí na Matonense. Eu falei, mano, eu tô com muito jogador aqui, mas manda ele aqui que eu vou avaliar ele. Aí eu fui no final do ano de 2000 lá pra Matonense fazer o teste e acabei passando no teste. E foi lá que eu ganhei o apelido Grafite. Foi o Estevão Soares que botou o apelido Grafite em mim. Eu tava aqui pra te perguntar, mas por que grafite? Porque tinha muitos jogadores fazendo teste na época lá, e ele não sabia o nome de todo mundo. E eu tava atrás do gol aquecendo assim, ele falou, começou a gritar, ô Grafite! Aí eu nem dei atenção. Aí os caras falaram assim, acho que ele tá falando contigo. Eu falei, mas que não é Grafite, não sou eu. Aí eu levantei o braço assim, ele falou, vem cá. Aí eu cheguei lá, Aí eu falei, professor, tu me chamou de quê? Ele falou, Grafite. Eu, mas por que Grafite? Aí ele falou que tinha jogado com um jogador que era parecido comigo. Eu já tinha essa altura, só que eu era bem magro. Era só... Parecia um grafite mesmo, né? E aí ele falou que tinha jogado com um jogador assim, quando ele jogou profissional no Nordeste, e começou grafite e tal. Aí começou grafite pra cá, pra lá, e quando você não gosta do apelido, o apelido pega. Tu demonstrou que ficou puto. Aí tá, grafite, aquela coisa tal, e resenha vai. Aí quando, a gente vai aprovar você, tu passou no teste, eu vou assinar o contrato. E na época eu ganhava 350 no Campo Limpo, ia ganhar 700 na Matonense, eu tava felizão, velho. Eu ia jogar o Paulistão. Aí, no dia que eu assinei o contrato, veio minha camisa, 18 grafite. Eu falei, mas o presidente, na época eu era o Galho, o presidente. Vocês lembram do Hiperbingão de Matão? Não. Passava, era no interior de São Paulo, um bingo bem famoso no interior de São Paulo. E aí ele falou, não, grafite é um apelido que vai dar certo, vai vingar. Aí E antes disso, o Estevão Soares, essa parte é engraçada, o Estevão Soares falou... Eu falei, professor, meu apelido não é grafite, não. Ele falou, como é que é o seu nome? Eu falei, Edinaldo. Ele falou, você tem apelido não? Eu falei, meu apelido é Dina. Ele falou, Dina é muito meigo, hein? Vai vingar não, hein? Vamos deixar grafite mesmo. E ficou grafite. E tu puto da vida. E eu puto da vida. Aí o Galho falou pra mim, deixa grafite, você vai ver, é um nome marcante. E realmente foi... Não, é verdade. E aí foi. Eu nunca vi outro grafite. E eu lembro até hoje, o primeiro gol que eu marquei na Matonense, no outro dia... Naquela época, quando a gente marcava um gol, a gente tinha que esperar o programa do outro dia pra gente ver o gol. Não é hoje que você vê tudo no celular, né? Hoje acabou. Hoje no intervalo tu vê seu gol já. Isso na A1? Na A1 do Paulistão. Aí eu tive que esperar até o outro dia pra ver meu gol no Globo Esporte, né? Aí na época era a Milena Ceribelli que apresentava. E na Matonense, foi Matonense e Ponte Preta. Nós vencemos por 2-1. Eu marquei o segundo gol de cabeça. Ele falou, grafite, isso mesmo que vocês ouviram. Grafite marcou o gol da Matonense. E aí ficou.
E aí, Imagina a alegria do teu pai. nossa, meu pai ficou doido, né? Quando eu já tava jogando o Campeonato Paulista da Série A, então ele ficou muito feliz, assim, ele continuava ajudando em casa. E assim, meu pai, a única coisa que eu não consegui fazer pro meu pai, que ele era santista, né? Ele queria muito que eu jogasse no Santos. E antes de eu ir pro São Paulo, eu forcei a negociação com meus empresários com o Santos. Só que aí o Santos não deu muita atenção, tá? Eu quero, mas naquela, só se for em condições assim. Aí eu acabei indo pro São Paulo. Porra, não. Eu Isso em lembro, 2004, né? eu lembro como você foi pro São Paulo. Por que que vocês fizeram pra ir pro São Em 2003, o Goiás. Porra, você tá maluco. Não, você tá maluco. A gente vai chegar lá.